Fala galera, hoje a gente vai ver um pouco do meu trabalho final com o Leonardo Almeida, certo? Da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. O nosso projeto envolve um pouco de FBD, PostgreSQL, com o JDBC e páginas JSP, certo? Em Java. Então a gente vai ter um pouco de Java misturado com HTML e um pouco de SQL também. Então o nosso trabalho ele basicamente é um cadastro de itens, de um aluguel, na verdade, um cadastro de aluguel de itens para vários clientes, certo? Para uma empresa de aluguel de eventos. Certo? Então, por exemplo, pode se alugar uma mesa do Mickey, não sei, para uma festa infantil para um cliente tal, certo? Então, essa é mais para questão de aluguel de itens de eventos, certo? Então, a gente pode cadastrar clientes, pode cadastrar itens e pode alugar esses itens para os clientes. Eu vou mostrar agora um pouco do diagrama para vocês entenderem melhor quais são os atributos das nossas tabelas e como elas se relacionam entre si. Tá bem? Então, vou aqui para o modelo relacional. Pronto. Aqui tem os clientes. Os clientes ele tem a primeira key, o ID, que ela vai distinguir os clientes, vai diferir entre eles vão ser essa variável que vai fazer eles serem diferentes também, certo? A gente vai ter o nome dos clientes, podem ser iguais, né? Pode ter 2 ou 3 Mateus ou várias pessoas com nomes iguais. Então a primeira key ela vai fazer a diferença entre eles, vai ser o atributo diferente entre eles, que vai realmente dizer quem é o cliente. A gente também tem o e-mail deles, que também é algo que é diferente, certo? Ninguém tem um e-mail igual ao outro, então pode ser usado também para identificar um cliente. A gente tem a senha, que no caso, para uma versão futura do nosso sistema, a gente pode pôr o login do cliente, para que ele possa ele mesmo alugar os itens que ele queira, entre outras coisas, e o endereço do cliente, né? Para que possa ser realizada a entrega do item que ele alugou ou algo do tipo. Então, vocês podem perceber que essa tabela pode ser melhorada, de fato ela poderia adicionar mais atributos interessantes, e também a gente poderia dividir esse atributo multivalorado não, né? Esse atributo composto, que é no caso o endereço. A gente poderia dividir em rua, CEP, logradouro e entre outros atributos que podem compor esse endereço. A gente tem aqui no caso também os itens. Os itens eles têm um ID, ou seja, cada item tem o seu identificador único. Tem também o nome do item, por exemplo, mesa, por exemplo, toalha, algo do tipo. A descrição do item, uma descrição curta, não sei, depende do item. O preço do item, que é importante também, para caso ele seja alugado para algum evento. E a quantidade de itens que tem no estoque. Então você pode ter mais de um item do mesmo tipo, certo? E alugado para pessoas diferentes, para clientes diferentes. A gente também tem os aluguéis. Os aluguéis é basicamente a tabela que vai unir essas duas outras tabelas, cliente e item. Então, um cliente pode alugar um item, um ou mais itens, e um ou mais itens pode ser alugado por mais de um cliente, certo? Então, o aluguel ele vai fazer essa relação entre essas duas tabelas. E nós temos também essa questão da data de aluguel, quando foi alugado, quando foi realizado essa transação, certo? E a devolução também, o dia que foi realizada essa devolução. No caso, a gente poderia adicionar um campo a mais de observações, entre outras coisas, desses aluguéis. Mas isso é trivial depois que nós construímos a tabela. Também temos o identificador único do aluguel, certo? Cada aluguel é único. Cada aluguel foi uma transação diferente. Então, nós podemos ter mais de um aluguel diferente. Também tem um pequeno erro nessa tabela, que está dizendo que é tipo time, né? Mas no caso a gente usou o tipo date, certo? Então a gente olhou mais para o dia que foi realizado esse aluguel ou devolução. Aqui a gente tem mais ou menos como é que está o overview do nosso sistema. Aqui tem a parte de clientes, que é a parte inicial. Por exemplo, posso cadastrar um cliente novo, por exemplo eu, Matheus, e a senha, certo? E a confirmação de senha, que é um campo importante, né? Nessa parte aqui do e-mail, a gente pôs o script.
certo? Um scriptzinho para validar esse e-mail. Validar a estrutura do e-mail, certo? Não é para validar se o e-mail é existente ou não, ou algo do tipo. Então, por exemplo, o e-mail tem que ter essa parte inicial, que identifica quem é o e-mail, quem é o corpo do e-mail de verdade. O arroba, que separa essa parte do identificador do e-mail. E o provedor, né? Quem é o que provê o serviço do e-mail. E o .com. Então, se ele não tiver nessa estrutura, o nosso sistema ele não vai validar esse e-mail. Por exemplo, se eu tirar esse ponto, vamos ver se ele valida. E-mail inválido. Então, se eu pôr o ponto aqui, ele já vai aceitar esse e-mail e vai cadastrar novo cliente. No caso aqui, a gente tem dois clientes. O Lucas Nobre, se eu clicar aqui, vai aparecer esse modal aqui, com o nome do cliente, o e-mail e o endereço, que no caso a gente não pôs o campo para preencher qual é o endereço dele. Mas eu poderia vir aqui no Matheus e tem aqui também o e-mail dele. Agora, se eu quisesse mudar assim, como eu faria isso? Eu poderia vir aqui em editar, selecionando o e-mail do cliente, que é único, né? No caso, o Matheus, e colocar ele nova senha. Aí ele atualizou a senha. A senha agora pode ser visualizada aqui no banco. Daqui, selecionar tudo do cliente. E daqui a nova senha. Por exemplo, se eu quiser botar uma nova senha Matheus, aqui Matheus, @gmail.com, o e-mail dele, e coloca a senha Matheus, certo? E eu venho aqui no banco e tá aqui mudado, a senha agora é Matheus. Então vocês conseguem ver o cadastro e a edição, além da listagem do cliente. A gente também pôs um script para selecionar aqui qual é o cliente. Por exemplo, posso pesquisar Lucas, né? Lucas, aí ele já exclui o Matheus, porque a gente pode pesquisar. Isso aqui é um script básico, certo? Não tem nada de consulta, ou seja, é bem leve. É algo que já pode ser incluído no HTML, uma página HTML simples. Eu também posso deletar um cliente, por exemplo, vou deletar o Matheus. E ele deletou o cliente daqui. Então eu posso ter mais de um cliente, eu vou deixar aqui o Matheus adicionado. Adicionei esse cliente. E eu posso também adicionar um item, né? Que tem vários itens, já tem uma mesa branca e um jogo de luz. Se eu clicar aqui na mesa branca, vai ter a descrição: mesa branca redonda para festas infantis, e o preço dela, do aluguel, e a quantidade no estoque, né? No caso, tem 2 mesas brancas no estoque. Aqui eu tenho o jogo de luz também, jogo de luz 3 cores, preço e a quantidade de estoque. O mesmo script funciona aqui também, certo? E eu posso cadastrar um novo item, que eu posso pôr o nome do item, não sei, luminária, descrição, luminária simples, o preço, não sei, R$20, R$23, e a quantidade de estoque, 5. Aí ele já cadastra a luminária aqui. E se eu vim aqui no banco, eu vou select tudo from, relacionar tudo que tem na tabela, itens. Vocês vão ver mas na frente, quando for mostrar o código, que esses comandos eles vão estar presentes no JDBC. Então isso aqui ele pode ser visualizado, pode ser configurado na página, na parte do Java, certo? Aí aqui tem um novo item que eu acabei de cadastrar, que foi a luminária, a descrição, o preço e a quantidade, certo? Basicamente isso. Então eu posso também editar o preço. Por exemplo, eu vou fazer uma promoção aqui. Fazer uma promoção, eu vou baixar o preço da luminária. Aqui em luminária. E agora ela está de R$15. Eu venho aqui na luminária e ela está de R$15 agora, certo? O banco também muda, agora era 23, agora está de R$15. E eu posso deletar também itens, certo? Agora os aluguéis, que é a parte que você relaciona os clientes com os itens. Eu posso vir aqui e registrar um aluguel. O e-mail do cliente, por exemplo, o Matheus, ele vai alugar a luminária, certo? E qual foi o dia que ele alugou essa luminária? Vou pôr o dia de hoje. Eu vou pôr amanhã, certo? Cadastrar. E ele cadastrou aqui, dizendo que o cliente Matheus alugou o item luminária, a data do aluguel, a data de devolução ainda não foi devolvido, e o preço do item, certo?
Basicamente isso. Ele baixa já todos esses dados e cadastra a luminária para o usuário Matheus. No caso, se eu vir aqui em Select tudo from aluguéis, né? Ele vai ter só as keys, ele não vai ter a informação do nome do usuário nem nada do tipo, porque isso faz parte de outra tabela, né? Então a gente não precisa ter redundância. Ele só vai ter o ID do cliente, o ID do item, a data do aluguel, a data da devolução que não tem nada aqui ainda, e o ID do aluguel, certo? Então ele não tem essas informações do nome do usuário nem o preço, certo? Isso aqui foi algo a mais que a gente colocou para o usuário se nortear, né? Para não ficar só lidando com IDs, que é muito chato de verdade. Então eu posso deletar um aluguel, deletar o 6 aqui. Pronto, aí deletei o aluguel e o cliente Matheus está livre, ou seja, eu posso deletar ele. Se eu tivesse algum aluguel no nome do Matheus, eu não poderia deletar esse cliente, certo? Deletar aqui o Matheus. Pronto. Então é basicamente isso. Nossa, é bem simples, né? Vou mostrar agora o código, certo? Bem gambiarroso, certo? Aqui está a página index.jsp. Para quem não sabe, JSP é uma página de serviço Java, certo? Java Server Page. Então, não sei se vocês percebem, mas dentro desses menor e maior, a gente tem aqui uma parte de código Java, certo? Import model.cliente, né? É, no caso, um objeto que a gente criou aqui, certo? E aqui tem várias coisas em Java, além da parte de marcação mesmo, HTML. Então a gente mistura meio as coisas, isso não é mais utilizado normalmente. E também tem uma coisa feia, que é no caso o style, aqui, uma parte de style no meio do HTML, isso não é recomendado, certo, pessoal? É interessante que vocês criem um arquivo de estilos CSS para pôr essas alterações simples que vocês fizerem, certo? Aqui tem o body e no mais tem o que tem no heading, que é no caso os clientes e configurações da margem, essas coisas do Bootstrap 4, certo? E aqui a gente tem onde as coisas começam a ficar mais interessantes. No caso eu pus uma parte Java aqui no meio do HTML para listar essa questão dos clientes, certo? Fiz aqui um for each do jeito que a gente faz em Java. Para cada cliente, pegue um cliente A, certo? Então ele pega da lista de clientes o cliente A. Esse aqui eu vou mostrar mais na frente, que é o cliente DAO, e como ele pega esse gerenciador dos clientes cadastrados no banco. Então ele pega o nome do cliente, o e-mail do cliente e a senha do cliente. E ele vai adicionando esses cards, certo? Que é um recurso interessante do Bootstrap 4, que você pode adicionar uma imagem e abaixo da imagem uma descrição rápida. E no caso a descrição que a gente pôs aqui nos clientes foi o nome do cliente, certo? E ele está atribuindo a esse botão aqui, esse botão que está dentro do card, os detalhes I. O que é esse I? Esse I é um contador que a gente criou aqui. Então, por exemplo, você tem dois clientes. No momento que ele está construindo essa página, ele vai construir dois cards desse. E cada um vai ter um identificador diferente. No caso, o I vai variar. Então, depois disso, isso aqui é o que constrói aqueles cartõezinhos de cada usuário, certo? Ele pega o nome, o e-mail e senha. Mas nem ia precisar disso aqui. Então aqui ele vai criando os modais, o modal de cadastrar, que é aquela páginazinha que abre quando você clica em cadastrar, a página que você clica em deletar e de editar. Aqui são os modais de detalhes do cliente, certo? Ele mostra os detalhes do cliente. Aqui, ó, os detalhes I, do mesmo jeito que a gente estava mostrando lá em cima. No caso, para cada botão a gente atribui um detalhe I, que é o marcador de qual detalhes eu vou abrir. Por exemplo, do cliente que vai ser listado primeiro, do Lucas, ele tem o ID 0, certo? Então ele vai estar relacionado com esse modal 0. A gente também tem um I igual a 0, um contador igual a 0 e um for each também, para ficar passando as informações dos clientes. No caso eu estou mostrando só o e-mail e o endereço. Se eu quisesse mostrar a senha, eu só adicionava mais um TR desse e colocaria a senha mais embaixo. E aqui tá os scripts, também não é uma boa prática, certo? Você deixar os scripts assim no HTML, tá bem sujo o código, mas você poderia colocar os scripts dentro de um
arquivos.js, certo? Aqui tem no caso a verificação para verificar, pesquisar sobre os clientes. Aqui ele pesquisa qual cliente você vai naquela parte de pesquisar com os clientes, no caso. E aqui tem a questão da validação do e-mail, que tem uma expressão regular, né, que vai verificar se o e-mail está dentro dos conformes, né, dentro do padrão de e-mail. E ele valida o resultado dessa verificação aqui. Então é basicamente isso, JSP do cliente. E vocês perceberam que aqui tem uma parte de cliente DAO, né? Vamos dar uma olhada nesse cliente DAO. O cliente DAO é basicamente a conexão. Vocês já veem que é Java puro isso aqui. O DAO é a conexão do cliente com o banco, certo? Então todas as consultas SQL, certinho do cliente, nome, values, tudo isso aqui é consulta SQL que a gente está fazendo para inserir um cliente novo, no caso. Então a gente criou esse método aqui, tem a classe cliente DAO, e a gente criou esse método insert cliente. A gente pega um cliente e insere ele no banco, basicamente. Insere com os atributos do nome, e-mail e senha. E a gente tem aqui os values, pontos de interrogação, 3 pontos de interrogação. O que são esses 3 pontos de interrogação? O primeiro, ele vai corresponder ao nome. O segundo, ao e-mail. E o terceiro, a senha. Então, você pega os atributos desse cliente e atribui ele ao banco. E como é que a gente faz isso? Com esse STMT aqui. A gente abre a conexão e prepara os atributos da conexão. O primeiro atributo, no caso, vai ser o nome do cliente. Então, a gente pega o nome do cliente, cliente.getNome, que é um atributo da classe cliente, e pega isso para setar a primeira string. A segunda string vai ser o e-mail e o terceiro parâmetro vai ser a senha, na mesma ordem que está aqui, certo? E depois disso a gente executa esse update, certo? A gente está dentro do try catch porque pode ocorrer alguma falha de conexão com o banco ou algo do tipo. A gente tem aqui outro método interessante, que é o update senha. A gente pode atualizar a senha do usuário, que é aquele segundo método que vocês viram. Da mesma maneira, são 2 pontos de interrogação. A gente prepara esses estados aqui para atribuir essas 2 strings que a gente está colocando. A gente também tem o método de deletar por e-mail. A gente pode deletar um cliente por e-mail. Delete from clients for e-mail igual a tal. A gente vai deletar da tabela clientes um cliente que tem um e-mail igual a o que a gente vai introduzir nesse método aqui. E tem mais métodos, por exemplo, esse get by e-mail, que a gente retorna, a gente recebe um cliente através de um e-mail. Então a gente faz essa busca aqui no banco e a partir dessa busca a gente começa a pegar das colunas o nome, o e-mail e a senha do cliente e retorna esse cliente aqui, esse objeto cliente que a gente recebeu dessa busca aqui, certo? E no caso, e por último, tem mais 2 métodos. Tem esse get by ID, a gente além de é basicamente a mesma coisa desse get by e-mail, só que a gente muda só o parâmetro que a gente está buscando o cliente. Por exemplo, aqui a gente está select tudo from clients where e-mail igual a tal, ou seja, a gente está buscando por e-mail. A gente só muda o atributo aqui, põe where ID igual a tal. Faz exatamente a mesma coisa do método assim. E por último a gente tem a lista de todos os clientes. A gente pega todos os clientes que estão na lista de clientes e retorna tudo. Então esse aqui é o cliente DAO, que é a conexão do cliente com o banco, certo? O nível mais baixo que tem. E aqui a gente tem o JDBC, ou tem um model, que vão ter as classes realmente que a gente vai ter. No caso aqui no cliente, a gente tem o cliente.java e que tem os métodos getSetters e o construtor do cliente, certo? E os atributos dele aqui. Mesmo jeito que a gente tem lá no modelo relacional. Então, todo o cliente está definido aqui. A gente também tem pronto. Depois do cliente DAO, a gente também tem a parte tem a parte dos servlets, certo? Os servlets são uma conexão, são a interface entre o JSP, que é a linguagem de marcação, e a parte do DAO, que é a parte do banco de fato, certo? Então,
A gente está usando o método post aqui, no caso, por exemplo, aqui, ó. Na parte de cadastrar o cliente, a gente tem esse modal. E esse modal vem para esse form, esse formulário. E esse formulário, ele está usando o método post, que é um método de enviar os dados, né, por uma página web. Então a gente tem esse form e tem esse input aqui, que é o botão de submit. Então, depois de mandar esse botão submit aqui, ele vai pegar todos esses campos e vai mandar para a próxima página. Mas qual é que é a próxima página? A próxima página vai ser essa que está definido bem aqui, ó. Pronto, cadastrar cliente. Aqui é a ação do formulário, cadastrar cliente. E esse cadastrar cliente também está apontando para uma parte Java aqui, que é esse servlet. Esse servlet aqui, essa estrutura, ele pega os atributos, os parâmetros da seção, certo? E a gente pode tratar eles de alguma forma. No caso, eu criei um novo cliente DAO e fiz alguns checkagens, ver se o e-mail era vazio, se não tinha nada na busca por e-mail, se o nome, e-mail, a senha e a ressenha são vazias e se elas são iguais. Então a gente tem casos testes aqui para não dar nenhum erro. E por fim, a parte de inserir um novo cliente no banco, o método insert do cliente DAO, certo? E ele redireciona para a página que ele já estava, que é index.jsp. Então é basicamente isso aqui, a interface entre a página JSP e o cliente DAO, que é a conexão com o banco. Então, para deletar cliente também, a gente acessa um servlet, e esse servlet redireciona para aquela página, pega os atributos do e-mail e por fim deleta o e-mail, deleta o cliente por e-mail, certo? Então a gente tem o cadastrar aluguel, cadastrar cliente, cadastrar item, deletar aluguel, deletar cliente, deletar item, editar cliente e editar valor. Todos esses servers vão fazer algumas ações que a gente definiu no banco. Então é basicamente isso, pessoal. O trabalho foi isso. E espero que vocês tenham gostado, certo?